Oliveira. Hoje são 17 de março de 2019. O vídeo é o de número 610 e o tema é: onde a religião termina? Em nossos estudos, junto com alguns amigos na internet, especialmente no Facebook, nós traçamos algumas ideias sobre as questões religiosas e o fato de quanto elas impedem da consciência evoluir, maturar seus conhecimentos, sua vivência multidimensional. É um fato que a religião é uma muleta, do mesmo jeito que os gurus, Jesus, Buda, Lao Tse, todos esses demais gurus são todos muletas, porque as pessoas ainda estão naquela fase infantil de tudo se apoiar quando na religião, nos gurus, quando você está passando por uma crise, por exemplo. Aí clama: meu Deus, me acode, não é? Jesus, me salva, não é? Buda, me dá a tua iluminação. As pessoas são desse jeito, infantis, correm para debaixo da saia desses gurus, dos pastores, dos religiosos, dos padres, daqueles que estão nos centros espíritas, atrás de consolo. Na realidade é isso. Veja como somos ainda infantis. Estão com a doença? Oh, socorro, Jesus, o médico dos médicos. Por favor, né? Vamos crescer. Vamos ter maturidade consciencial. Vamos ter vivência multidimensional. Vamos sair do corpo consciente, gente. Aí nosso apoio não está mais em religião, não está mais num Deus, não está mais num guru, de um Jesus, de um Buda, de um pastor, de um padre, de um espírito do centro espírita. Não. O apoio está em você mesmo, você mesma, diante do que você já vivenciou, já experienciou e experiencia e sabe o que é de fato. Então seu apoio é mais maduro. À medida que você sai do corpo, não uma vez, não duas, não três, mas 10, 20, 100 vezes, 1000 vezes saindo do corpo físico. Gente, você encontra com seus amparadores, encontra com seus parentes que já passaram para outra dimensão, encontra com pessoas desconhecidas, pessoas aparentemente, entre aspas, desconhecidas, mas pessoas de outras existências que você não se lembra. Você começa a lembrar-se de outras existências naturalmente, faz retrocognições, ora como homem, ora como mulher, ora como pai, ora como filho. Então, gente,
A maturação está aí. O infantilismo deixa de existir. A genuflexão, o dogmatismo desaparecem, gente. Esses gurus, esses deuses, vai tudo para lá, para o pé de chinelo. Um passado que já passou, que não existe mais. Você agora é senhora do seu destino, senhor do seu destino. Você vai buscar sua autossuficiência por meio da interdependência. Veja só o paradoxo. Nós evoluímos por meio da interdependência, mas nós não escravizamos a nós mesmos, a ninguém. Nós trabalhamos dentro da interassistência, servindo lucidamente uns aos outros. O que é que nós fazemos durante 1 hora todos os dias, à noite, o resto da vida? A TENEPS, tarefa energética pessoal. É feito diariamente com você sozinho. Você, seu amparador. Seu amparador está ali para lhe ajudar. Você produz o estado vibracional, esteriliza energias. Seu amparador vai usar suas energias para ajudar as consciências extrafísicas, encarnadas, desencarnadas principalmente, para trabalhar lucidamente as suas experiências de forma a superar aquele estado transicional que a pessoa se encontra recém-desencarnada. Os recém-desencarnados, muitos deles não sabem que já passaram para o outro lado. Daí o trabalho que a gente tem durante esses dias, todos os dias, nos momentos que estamos doando essas energias. Os amparadores se servem dessas energias para auxiliar, para tratar, não é, com o auxílio dessas energias, o próprio psicossoma daquelas consciências que estão precisando de auxílio, estão desesperadas, estão chorando, estão em estado catatônico, muitas estão desconhecendo seu estado. Então, esse é o trabalho que nós fazemos diariamente. Isso é interassistência, é interdependência com lucidez. E não é só isso. As experiências vividas por você do outro lado, saindo do corpo consciente, interagindo com outras pessoas do outro lado, visitando outras pessoas em outros planetas, em outros lugares, traz para você profundo amadurecimento. Onde está Deus? Onde está Jesus? Onde estão esses gurus todos? Onde estão as religiões? Estão lá na baratrosfera, nos lugares mais próximos à crosta terrestre, onde tem as instâncias extrafísicas, onde se iludem ainda com a religião. Está na Terra, não é? Os pastores, os padres, os espíritas, todos eles manipulando as consciências, em vez de as libertarem para o autodomínio próprio. Então, trouxemos para vocês alguns trechos do livro Onde a Religião Termina, do professor ex-padre Marcelo da Luz, ok? Este livro está em PDF, na 11ª edição, e eu trouxe algumas partes do livro para que possamos raciocinar, para que possamos entender e buscar este livro para o seu autoconhecimento, ok? A vivência lúcida e isenta do parapsiquismo
mediante o domínio das bioenergias, é a saída consciente do próprio corpo, possivelmente levaria a consciência à experiência mais ampla do universo físico e das múltiplas dimensões extrafísicas. À luz desta vivência, perceberia o quanto é inadequado chamar de milagres os possíveis efeitos bioenergéticos. Estaria ciente da realidade do assédio interconsciencial, isto é, a invasão ou intrusão doentia de ideias, emoções e energias de uma consciência sobre a outra, assim como das legiões de consciências em estado de parapsicose pós-dessomática. Provavelmente se surpreenderia ao perceber a existência das sociedades extrafísicas e as diferenças de nível evolutivo entre elas. Existem infinitos números de cidades no mundo extrafísico, em diferentes tipos de evolução. Sai do corpo e veja isso aí. Essa experiência pessoal autocomprobatória ofereceria elementos suficientes para o rompimento da consciência religiosa, com as ilações equivocadas, mistificadoras e restritivas à autopesquisa, né? Entretanto, a consciência intrafísica religiosa, mesmo quando realiza experiências extrafísicas de modo lúcido, acaba distorcendo as vivências e percepções em função do seu filtro mental de crença, incorrendo no auto-engano parapsíquico. Onde termina a religião? Aliás, onde a religião termina, Marcelo da Luz, Editares, primeira edição, 2011. Quando a consciência se permite o benefício da dúvida e se dispõe ao abertismo consciencial, os maiores agentes de impactoterapia acabam sendo os próprios fatos históricos e cotidianos, os quais desvelam as contradições e ilogicidades dos crentes. Eventualmente, à medida que líderes e militantes religiosos experimentarem o inevitável conflito de seus anseios e ideais humanitários com as contradições de suas instituições, a irracionalidade dos princípios da fé lhes parecerá mais evidente. Possivelmente perceberão ser a religião uma condição desnecessária e dispensável aos empreendimentos de paz, justiça e fraternidade entre os povos. De modo inevitável, este insight virá no ritmo próprio do itinerário evolutivo de cada consciência. Diante do rastro de sangue deixado pelos monoteísmos, muitos defensores do mito da religião pacífica voltam seus olhares ao Oriente, a fim de encontrar legítima paz religiosa. Muitos ocidentais não incluiriam o budismo entre as religiões, cuja herança inclui sangrentas campanhas de imposição doutrinária. Entretanto, a partir de 1997, começaram a surgir pesquisas expondo luz sobre o inegável envolvimento da tradição zen budista com a cultura de guerra japonesa, a partir da segunda metade do século XIX. Embora a influência do Zen no encorajamento ao militarismo e nacionalismo japoneses não fosse nenhum segredo para os budistas daquele país,
A revelação desse fato constitui motivo de choque para os budistas e zen budistas ocidentais. A primeira publicação a romper o véu do silêncio sobre o assunto foi o livro do monge budista Brian Victoria, Zen at War, 1997. O autor demonstra o quanto alguns dos mais proeminentes mestres zen budistas deram suporte à indústria de guerra japonesa, fortalecendo e incentivando a obediência cega, o morticínio indiscriminado e a adoração ao imperador, desde a invasão na Manchúria em fins do século XIX, até o desastre da Segunda Guerra Mundial. Durante a era de Tokugawa, 1600-1868, o budismo se tornou a religião oficial do Japão e 500 mil de templos foram construídos. Clérigos budistas acabaram se transformando na extensão do governo de base feudal. Cada residência precisava estar afiliada a alguns dos templos budistas. Tal situação trouxe muita riqueza e lassidão de costumes à vida monástica. Quando em 1868 a era Meiji teve início, surgiu um movimento de reação contra o budismo, acusado de ser uma tradição alheia aos autênticos princípios nacionais. Seguiu-se forte repressão e reinstalação do shintoísmo enquanto verdadeira religião do país. Templos budistas foram fechados e monges exonerados. Nessa conjuntura, o único modo do budismo permanecer vivo no Japão era adequar-se de alguma maneira ao novo sistema de governo imperial. Assim, budistas japoneses forçaram-se a adaptar a doutrina Zen ao novo contexto e começaram a cultuar o imperador sob o título de Deus vivo, identificando Dharma e Império, o jeito encontrado para expressar incondicional lealdade ao Estado. No limiar do século XX, o Japão começou a despontar enquanto potência militar, realizando campanhas de expansão imperialistas na Coreia e na China e na Rússia. Um senso de superioridade cultural começou a contaminar os japoneses. Houve então nos círculos zen budistas, especialmente na linhagem Rinzai, um retorno à mística dos samurais e ao seu código de honra. O Bushido, essa tradição, cuja característica era a união da prática zen ao manuseio da espada, era já conhecida no Japão há centenas de anos. De fato, Bushido constituía uma espiritualidade da técnica de matar, unida à filosofia Zen. A espada, símbolo maior dessa tradição espiritual, encontrou revigorado apelo naquele momento de militarização e orgulho nacional. A partir daí, as instituições zen budistas formularam justificativas religiosas à invasão de países vizinhos, com subsequente carnificina e colonização. Brian Victoria elenca alguns famosos mestres zen budistas responsáveis pela espiritualidade da guerra. Um dos mais proeminentes foi Shaku Soen, 1859-1909, o primeiro mestre zen a visitar os Estados Unidos. Em 1904, servindo na função de capelão na guerra contra a Rússia, Soen tentou inspirar a luta dos soldados japoneses, convencendo-os a considerar aquela guerra justa e santa, pois a essência do Buda seria a batalha contra o mal. Outro mestre de relevo, Nan Tembo, 1839-1925, sustentava não haver prática de iluminação espiritual mais perfeita do que a compassível eliminação da vida.
A guerra foi transformada em uma manifestação de compaixão. Segundo o mestre Seki Setsu, 1877-1945, a demonstração de lealdade ao imperador e seus planos belicosos equivalia à mais alta prática do budismo Mahayana. Ele chegou a visitar o campo de batalha durante a guerra com os chineses. Sawari Kodo, 1880-1965, um dos mais renomados mestres zen da linha Soto, elaborou a equação ausência de pensamento igual ausência da mente, igual ausência do ego, igual ausência de karma. Isto é, se o ato de matar for desprovido de egocentrismo, torna-se um ato de iluminação espiritual. Daiun Sogaku Arada Roshi, 1870-1961, considerado um dos pilares do ensinamento zen no século XX, usava a guerra ao modo de metáfora, ao enxergar o universo inteiro imerso em uma grande batalha. Entretanto, seu entendimento não era metafórico. Harada chegou a ponto de defender a ideia de estarem os japoneses destinados a conquistar o mundo, considerando loucos todos os opositores da guerra. Segundo este mestre, os movimentos no campo de batalha eram movimentos de meditação. Quando a derrota do Japão era um fato e o país estava na iminência de ser invadido, Harada exortou toda a população a estar preparada para o suicídio coletivo, em sinal de lealdade à causa do imperador. O célebre mestre e divulgador do Zen no Ocidente, D.T. Suzuki, 1870-1966, na fase preliminar de sua carreira, chegou a afirmar ser o dever da religião, prioritariamente, ajudar a preservar a existência do Estado, considerando a ida à guerra uma conduta religiosa. Suzuki popularizou algumas metáforas, a exemplo de: soldados consideram suas vidas tão leves quanto penas de ganso. Poesia inspiracional para os jovens kamikazes. A espada gera vida, racionalização do morticínio, repetida pelo embaixador japonês Saburo Kuruzo, 1886-1954, na presença de Hitler, em discurso precedente à assinatura do Pacto Tripartido, momento da união dos três países do eixo, em Berlim, no dia 27 de setembro de 1940. Segundo Suzuki, o Zen considera vida e morte de modo indiferente. E uma vez decidida a direção a seguir, não se deve olhar para trás. Tal pressuposição abre caminho a todo tipo de instrumentalização totalitária das técnicas e crenças zen budistas. Foi Suzuki quem escreveu: a espada é geralmente associada ao ato de matar. E muitos podem se perguntar, o que isso tem a ver com o Zen? O qual é uma escola de ensinamento de mensagem budista do amor e da misericórdia. O fato é que a arte do espadachim faz distinção entre a espada que tira e a espada que dá a vida. O caso é totalmente diferente para aquele compelido a brandir a espada, pois na realidade não é ele quem mata, mas a espada. Ele não deseja ferir ninguém, mas o inimigo aparece e faz de si mesmo uma vítima. É como se a espada realizasse automaticamente sua função de justiça, a qual é a função de misericórdia. O espadachim se torna um artista de primeira classe, devotado a produzir um trabalho de genuína originalidade. Imbuídos da espiritualidade da guerra compassível, os soldados japoneses arrasaram cidades chinesas. Em 1937, no cerco a Nanjing, então capital da República da China, em apenas 7 semanas, trucidaram cerca de 200 mil civis. A orgia de insanidades incluiu o estupro e mutilação
mutilação de 80.000 mulheres, além de indescritíveis práticas de tortura, nas quais não foram poupadas crianças ou idosos. A técnica do uso da espada desprovida de paixão foi usada em larga escala quando soldados refinaram suas habilidades com a baioneta, utilizando civis vivos como alvos de treinamento. O apoio dado pelas instituições religiosas japonesas incluiu, entre outras iniciativas, o levantamento de fundos, a compra de aviões de guerra. A seita Soto chegou a inscrever seu próprio nome na fuselagem de 2 aviões. Rinzai, a seita rival, não poderia ficar por baixo e contribuiu com 3 aviões. Muitos monges serviram o exército enquanto capelães, reforçando a obediência cega ao mandamento de dedicar a própria vida à causa do imperador. A Segunda Grande Guerra foi apoiada publicamente com entusiasmo por todas as seitas budistas e grupos shintoístas. Houve, a bem da verdade, dentro dessas seitas, indivíduos opositores do conflito, mas não fortes o bastante para desafiar as instituições. Quando termina a religião, Marcelo da Luz, primeira edição. A violência é sempre injustificável. À medida que o recurso à violência for considerado inaceitável pela civilização, mesmo quando os fins desejados coincidem com nobres ideais, os violentos efeitos das manifestações religiosas começarão a ser seriamente questionados. Eis 5 motivos pelos quais o recurso à violência é sempre injustificável. A violência é contínua, uma vez posta em uso. Não é possível mais livrar-se dela. Nisto consiste a ordem da praticidade. O recurso à agressão simplifica todos os tipos de relações entre as pessoas, pois simplesmente se ignora a existência do outro. A violência é recíproca, a violência gera violência. Uma vez iniciada, ela se reproduz automaticamente. A vitória sobre um oponente não resulta em liberdade, mas na expectativa pela retaliação do adversário vencido. Este ciclo de ação-reação pode durar indefinidamente. Todas as manifestações violentas se assemelham às formas de violência sugeridas na tipologia da violência religiosa, apresentada no capítulo 12, são distintas entre si. Nenhuma é menos violência do que outra, embora os efeitos possam variar de intensidade. Portanto, não existe violência justa e violência injusta, agressão justificada ou agressão injustificada. Intelectuais, revolucionários e religiosos ao longo da história defenderam a diferença entre a violência escravocrata, a agressão aos genuínos direitos humanos, e uma suposta violência libertadora, a ação coercitiva em favor desses mesmos direitos. Contudo, não existe limites para a violência. Qualquer estrutura criada a partir do recurso à justa violência acabará tornando-se cruel e, por isso, incapaz de gerar liberdade. A violência empregada pelo indivíduo contra seu inimigo justifica o contra-ataque deste último. A violência é desprovida de bons ideais. A violência nunca abrirá caminho para nobres propósitos, simplesmente porque a corrompe. Ela jamais cria liberdade ou justiça. Em se tratando de recurso à ferocidade, os fins não justificam os meios. O advento da autêntica e duradoura paz não se estabelecerá a partir da guerra. A violência é sempre expressão de ódio. A pretensão dos religiosos guerrearem com a neutralidade emocional, por exemplo, os samurais em budista ou cruzado cristão, é totalmente sem sentido. A violência sempre estará mesclada ao ódio, sendo dele indissociável. O nexo entre violência e ódio é inquebrantável. Quando o pensador francês só um momento.